Deixa eu ver aqui. Oi, Sani. Primeiro a entrar. Boa noite. Olá, Fernanda. Oi, Ana. Boa noite, gente. Vamos entrando. Que legal, tem uma galera boa já entrando. Boa noite para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Vou esperar só um pouquinho. Rogerinho, quanto tempo? Boa noite. Trabalhou comigo na Zona Sul de São Paulo, na loucura do Parque Santo Antônio. Boa noite para todo mundo que tá acenando. Oizinho. Muito legal ver vocês aqui. Boa noite, Arlene. Boa noite, Suelen, Felipe, Ana Clara, Raíssa. Boa noite, pessoal. Ana Lúcia, Cibele. Saudade também, Arlene. Salve, salve, Rogerinho. Olá. Bom, pessoal, enquanto o povo vai entrando, eu vou me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Camargo. Sou a criadora dessa página, da UBS da Depressão. Tem mais ou menos... A página já está entrando no 5º mês. Estamos com 8 mil acessos, 8 mil inscritos. Tá sendo muito bacana. E aí eu pensei, vamos começar a usar a página, né? Já que tá tendo esse alcance tão bacana, para poder espalhar informação. Tem tanta gente espalhando besteira por aí, vamos tentar espalhar um pouquinho de informação boa, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, comemorado todos os anos, cada vez com mais pautas, cada vez tomando uma importância maior. E na atenção primária à saúde não seria diferente, né? É um dos carros-chefes da atenção primária. Tem políticas voltadas especialmente para a mulher, né? E quando a gente pensa em saúde da mulher, geralmente se pensa muito em mamografia e Papa Nicolau. É isso também, faz parte também. Oi, pessoal. Faz parte também, mas saúde da mulher vai muito além. Como eu estava conversando com a Sani, que é a nossa entrevistada de hoje, é quem vai participar comigo aqui dessa conversa, desse bate-papo. A gente pensa muito, foca muito nesses exames e na anticoncepção, foca muito na parte da gestação, da gravidez, mas a gente esquece que saúde da mulher é desde que a menininha sai do útero da mãe até o climatério, até após os 60 anos, né? E aí, semana passada, quem pôde acompanhar, eu pedi algumas sugestões de live para ver o que vocês queriam, o que vocês queriam se informar mais, o que a gente podia estar aqui dividindo com vocês. E a Sânia entrou em contato comigo, falou no meu story, porque não fala de saúde da mulher, eu nem lembrei que o dia estava chegando. E aí a convidei, fucei o perfil dela, achei muito interessante. É uma moça nova, tem alguns aninhos de formada, mas é recente e já tem um super material, já tem uma super história de vida. Então eu vou chamar ela para estar falando com a gente aqui, tá bom? Sani, acho que você que tem que se convidar. Clica aqui na câmerazinha com mais, né? Para poder eu aceitar o convite. Ah, boa! Pessoal, qualquer problema com o som, qualquer problema com a imagem, vocês vão me avisando, tá bom? Eu vou colocar a Sânia aqui para conversar com a gente também. Já aceitei. Ah, se a gente por acaso cair, também tá chovendo bastante. Oi! Olá, Oi! boa noite! Olá de novo. Boa! Nossa, que super zoom! Viu? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse zoom. Oi, gente. Fica à vontade. Não, não tô conseguindo. Não, tá tudo bem. Peraí. Eu também acabei focando muito no meu rosto, mas
Bom, não sei diminuir o zoom, tá um super, super zoom. Bem, a gente Boa fica olhando para os seus noite. olhinhos, não tem problema. Eu vou me afastar um pouquinho mais aqui para vocês não se assustarem. Depois de um dia de trabalho, tem muita coisa aqui. Vocês precisam. Jane, seja bem-vinda. Galera Muito que veio obrigada. te ver também. Eu não sei se você chegou a ouvir eu falando um pouquinho de você. Eu disse que ia fazer uma introduçãozinha, Ouvi, né? ouvi, Maravilhosa, ouvi sim, honrada. maravilhosa. Já virei fã. Quer falar um pouquinho de você, da sua história, de como que você chegou a se interessar tanto por saúde da mulher? Por que que você escolheu essa Tá, temática e o que que você quer conversar hoje? Fica à vontade. muito bem. Obrigada, Andresa. Então, sou fã do seu perfil desde o dia um. No seu primeiro dia, alguém me mandou um meme seu e aí eu já virei fã. E aí já era. Fico muito honrada de você ter me chamado para conversar hoje. Eu tenho pouco tempo de formada, pouquíssimo tempo. A minha trajetória é dentro da medicina de família e comunidade, desde a época da faculdade. Mas eu fui me interessar mais assim pelo recorte de saúde da mulher depois de formada. Uhum. Tanto por experiências pessoais, assim, vivendo uma cascata iatrogênica que não vai, não cabe, Sim, porque foi muito grande. Quando eu fui trabalhar e eu comecei a perceber que pequenas ações assim de anticoncepção, de orientação, de enxergar a mulher além daquela queixa do corrimento, além da queixa de trazer que ela traz um pré-natal, o quanto isso impactava, né? Ela, a família e a comunidade. exatamente. E a, pois é, Eu falo muito a gente, exatamente, tá, pessoal? Não liga, não. Quando eu concordo, eu tenho esse vício aí de linguagem. eu falo, é isso mesmo. Mas é, Do tem um meio pro fim impacto da muito live, grande, ela, né? Tem oi. um impacto muito grande, muito grande. Muito. Não só porque a mulher ela acaba trazendo, né, a família junto da consulta, junto dela, da queixa, ela mistura muito, né? O que é dela, o que é da família, o que é da comunidade, o que é dos pais, o que é da mãe. Então a mulher traz muito o restante da família na consulta, né? Não só em preocupação, não só em relatar também o que está acontecendo, mas também ela tem um impacto muito grande dentro Sim, da comunidade. sim. E a gente que tem essa veia mais medicina de família, mais epidemiológica, a gente se encanta logo por essas pequenas ações que mudam muita coisa, né? Então, desde a E eu faculdade, acho que você ficou por já aí. tinha esse olhar voltado para a saúde da mulher? Olha, eu fui perceber depois. Eu tinha, mas eu não percebia, né? Eu acho. Eu comecei a refletir que os casos, né? As histórias que mais me tocavam, aquela história que eu lembrava um ano depois do que tinha acontecido, aquelas consultas que eu chegava em casa e ficava ainda pensando e refletindo. Hoje eu percebo que eram todas de saúde da mulher. Sim, Mas na época eu confesso que eu não tinha essa visão, não. Eu precisei começar a trabalhar para poder perceber isso. entendi. E o que que mais te chamou a atenção, assim, Tá. nesse perfil? Olha, eu acho que foi agora, no meu atual trabalho. Eu trabalho numa comunidade mais vulnerável aqui em São Paulo. Uhum. E eu percebi que quando a gente fazia pequenas ações, principalmente do lado assim de educação em saúde, de empoderamento e de anticoncepção, a comunidade inteira via os efeitos, né? Então eu trabalho com equipe muito engajada mesmo. E a equipe toda tem esse olhar, né, Isso é, para isso Isso prioridade. é muito bacana, né? Quando você tem Muito. realmente o apoio das ACS, das agentes comunitárias, quando elas conhecem de fato o território, quando a enfermeira, quando você consegue, né, realmente dar a mão para sua enfermeira ou para o seu enfermeiro e avançar, realmente você percebe a diferença que você faz na comunidade, né? Inclusive, a enfermeira tá até falando coisa aqui, ó, no chat. Ela é uma das enfermeiras. Eu acho que foi lá onde a gente começou a perceber, assim, isso mesmo. Inclusive, a gente até escreveu, a gente vai enviar para congresso esse ano as nossas experiências lá em saúde da mulher, na UBS, que eu tô trabalhando. Ai, que bacana. Ó, a Tati Vilar já falou aqui, né? Sânia, um exemplo de ser humano, nasceu para cuidar de Ah, gente.
Amo! Tá, a gente trabalhou juntas. Ah, que bacana, que bacana. É, Que bacana. E aí exato. a gente estava falando, né, da importância ontem, quando a gente estava meio que definindo, né, o que ia falar, sobre como democratizar o conhecimento, né, do acesso à anticoncepção, da autonomia do próprio corpo, né? Isso. É, eu acho que essa é a palavra assim, principal quando a gente fala em saúde da mulher. A gente tem que democratizar. A gente tem que democratizar não só o conhecimento do corpo, da fisiologia, das alterações. A gente também tem que democratizar o acesso. A gente tem que entender, por exemplo, que essa mulher, muitas vezes, o acesso dela vai se dar através de uma consulta de puericultura do filho, Sim, né? A gente tem. Então, assim, trata disso, da gente ser um pouco mais flexível e um pouco mais democrático. Então, aquela postura do profissional de saúde que tudo sabe e que a informação para paciente, né? Tipo, tem aquela coisa verticalizada e que eu não vou dar a informação completa para aquela mulher. Eu vou dizer o diagnóstico que ela tem, eu vou passar o tratamento e eu não vou combinar com ela o como que vai ser. Eu não vou dividir com ela a informação, o conhecimento. Não cola. Na atenção primária isso não dá certo. concordo. Primeiro porque a gente tem uma demanda altíssima, né? E se algum de vocês aí que estiver assistindo a gente tiver em um OBS que não tem uma demanda altíssima, me fala qual é que eu vou mandar meu currículo. Fala se tem vaga aí, porque eu também quero. É, Eu também a quero. gente não existe atenção primária que não esteja afogada em demanda, né? Principalmente agora durante a pandemia. E a gente precisa desculpa. Não, não, imagina, especialmente no SUS, né? Na rede suplementar Não. também, a gente sentiu um baque muito. Eu estou na rede suplementar agora, a gente sentiu um baque muito grande com a Covid, mas a demanda também é muito alta. Agora no SUS, não é para os É. fracos. Não é Não para os é para os fracos. fracos, com certeza. Por mais... E assim, Pode falar. não, pode Não, falar, que eu não, já tô não, não, não. falando Por muito. mais que aceite, sim, e lá a gente aprende muita coisa, né? Onde a gente pega mão para aprender o É, serviço e tal. é uma escola. Né? Que você estava falando? Porque eu já ia entrar em outro tópico, mas eu não queria É, te interromper. que a gente pode, democratizando o conhecimento, né, e o acesso com essa mulher, a gente transforma ela em agente de mudança na comunidade também, né? Então, a partir do momento que a gente mostra para aquela mulher, por exemplo, as alterações de uma menarca, né, na filha dela, de 12 anos, que ela leva ali para o consultório, é aquela mulher que vai fazer o papel de primeira professora na vizinhança, né? É ela que vai primeiro levar a informação para a vizinha, que vai comentar. Sim, Né? Quando eu falo muito de, por exemplo, alterações fisiológicas do corpo, alteração do ciclo, corrimento, alteração nos seios, sensibilidade, essas coisas. E aí eu vejo que as próprias pacientes, elas são agentes de propagação desse conhecimento. Então, quando a gente democratiza o conhecimento com ela, a gente não tá só fortalecendo a relação médico-paciente, a gente está fortalecendo também o cuidado com a uma comunidade, né? educação completa, né, da comunidade. Você falou a coisa do corrimento. Acontece com você, acontece comigo. Assim, muitas pacientes nos procurarem de todas as faixas etárias reclamando de corrimento, porque é uma coisa que incomoda até certo grau. Então, mas a maioria é leucorreia fisiológica, ou seja, é uma secreção, né, natural. É. Então, imagino que aconteça muito com você e até para mim foi interessante pensar nisso assim, e convencer a paciente a conhecer o corpo dela, dá para diminuir, mas é uma coisa que a gente não tem que tirar, porque faz parte, Isso. né? É barreira e tal. O Carlos Augusto aqui falou também, ó, já conversei, Claro. né? Já conversei, maravilhoso também. Já conversei de planejamento familiar na consulta de puericultura. Para quem não sabe o que é puericultura, a consulta da criança até os 2 anos. O SUS acompanha algumas unidades até todo mês, até a criança fazer 2 anos. Né? 2 DIUs foram inseridos assim na residência. E, gente, o DIU tem uma capacidade de anticoncepção de 5 a 10 anos. Então, você evita que essa mulher venha a ter 2, 3, 4 filhos nesse período.
né? E aí você está interferindo até na economia daquela comunidade, né? Exatamente. O impacto é gigantesco, né? E a gente está diminuindo mortalidade materna também, porque quando a gente diminui gravidez indesejada, a gente diminui mortalidade materna. Então a gente está afetando também o impacto social daquela comunidade, né? A gente está, em algumas situações, o DIU é o que vai quebrar o ciclo da pobreza daquela família, né? Infelizmente. Então, Exatamente. o DIU é uma excelente, excelente forma de mostrar o que é democratização em saúde, né? Quando a gente tem também esse conhecimento democratizado entre os próprios profissionais, que é até como a gente estava conversando ontem, né, Andresa? Uhum. Não é desculpa. Se você é recém-formado, se você acabou de pisar dentro do UBS, se formou agora em dezembro, começou a trabalhar, está com 3 meses de trabalhando, não é desculpa você não conhecer os métodos, né? Você não ir atrás, você não se empoderar do que o teu serviço te dá de suporte, né? Então, a democratização, ela também tem que ser entre nós, né? A gente tem que se apropriar desses conhecimentos também. Com certeza. É porque é aquilo que a gente já está falando, gente, o impacto é muito grande. Então, é necessário, desde a hora que a menina entra no consultório, você começar a ter esse olhar, né? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo uma situação muito curiosa. Entrou a mãe com a criança de 11 anos, que começou a menstruar. E a mãe já queria uma injeção, já queria uma injeção para essa criança, porque já que ela estava menstruando, havia a possibilidade dela engravidar. Então, não sei se aconteceu. Então. E aí, o que que faz? Nossa, muitas vezes. Ó, a Alda Regiane que falou, a Xena acha que ela é guerreira, isso porque ela não conheceu trabalhadores do SUS, que enfrentam esse tipo de situação um dia sim e outro também. Alda, agente comunitária de saúde, maravilhosa, também já foi minha colega de trabalho. Ah, bacana, bacana. Então tem a minha galera aqui hoje, mas tem a sua também. E a minha galera também. Tem o bonde aqui da Sani. Eu só em relação a isso, acho que eu já entro nesse assunto, mas só falando do corrimento, que eu acabei mudando sim, de assunto. O corrimento, eu adoro falar de corrimento. Daí, você pegou nos meus 2 pontos fracos, é DIU e corrimento. As 2 coisas que eu mais amo falar. Ótimo, ótimo. Vamos deixar isso aqui hoje, então. O corrimento, para mim, é uma expressão descarada de o quanto o patriarcado faz a gente se sentir doente e o quanto há dominação em nosso corpo, né? Se a gente pegar pela história da ginecologia, a ginecologia moderna cresceu a partir de um homem explorando as suas escravas. Então, é a partir disso que a gente parte do pressuposto que o corpo feminino é defeituoso, que precisa da intervenção, e a intervenção era masculina, mas continua predominantemente sendo, né? Agora, a nossa geração de médicas está mudando isso, né? De médicas, de enfermeira. Agora a gente está vendo profissionais de saúde jovens, mulheres, né? Mas até então não se via. Então, o corpo, ele precisa ser defeituoso para justificar uma intervenção, né? A gente precisa justificar que existe uma necessidade de se coletar Papa Nicolau a cada 6 meses. A gente precisa justificar que precisa disso, daquilo, de uma observação, de que a paciente precisa chegar, doutora, tá tudo bem, né? Ela precisa dessa validação do próprio corpo. Então, sempre que eu entro nesse assunto de corrimento com as minhas pacientes, em algumas que são um pouco mais orientadas, eu escrevo num receituáriozinho mesmo, numa folhinha de papel, alguns perfis aqui nas redes para seguir, para acompanhar, para entender essa questão da mudança, do corrimento fisiológico. Eu sempre recomendo a fluência corporal, a fertilidade positiva. Então, 2 perfis para mim que falam muito bem sobre essa questão das alterações fisiológicas mesmo do corpo. Então, usar o que as mulheres têm, né? Que elas têm acesso à internet, a Instagram, toda hora, também para fazer essa educação em saúde fora do consultório, né? E trazer uma pitadazinha de política, porque a medicina, ela é uma ciência política também, a medicina, ela é uma ciência social. Então, a gente precisa trazer essa pitada nas consultas também, né? E isso também é saúde da mulher. Sim. Esse empoderamento. Ó, tem uma pergunta da Pamela aqui que vai entrar um pouco no que você está falando. É possível na saúde pública estimular meninas desde a primeira menstruação a se conectarem com seus corpos
para além das intervenções da medicina? É, Eu claro que é também, possível. também acredito que é super Mas eu vou válido. te dizer, Pamela, você precisa de uma equipe. Dá trabalho. Não dá. É. E, assim, não dá para deixar isso na mão do médico. Não dá. Não dá. Não sei se a Pamela, não sei qual é A Pamela é a área de psicóloga. atuação. Psicóloga, pronto. Maravilhosa. Então, tá aí. Ótimo. Maravilhosa. A gente, a gente precisa que isso seja passado dentro da equipe. Então, a gente precisa ter uma equipe alinhada, que fale o mesmo tom. Não adianta a paciente passar no acolhimento e o técnico de enfermagem perguntar assim: ah, você já coletou o Papa Nicolau esse ano? Ah, mas corrimento vai passar com a médica, né? Não adianta. Os nossos técnicos têm que estar muito bem informados e a equipe toda tem que falar A a mesma mesma língua. língua. Isso. E outra dúvida que eu ia perguntar. O auxiliar, porque eu realmente não tenho essa informação, o auxiliar de enfermagem, ele tem autonomia para dar esse tipo de orientação? Porque Olha, eu alguns acho até que o. desconhecem que tem, É, né? exatamente. Ele não pode fazer o diagnóstico, Sim. né? Então, o auxiliar, ele não pode especular paciente, até podia, né? Há um tempo atrás, os técnicos de enfermagem, eles faziam isso. Uhum. Mas o técnico e o auxiliar, ele não pode especular paciente e fazer um diagnóstico. Mas ele pode dar orientação, sim, de que o corrimento ao longo do ciclo, ele muda, que vai ter uma percepção diferente da profundidade, do fundo do útero também. Então, ele consegue trazer essas orientações e com as orientações a paciente ela já pode perceber, ah, não, então é normal, né? Então, isso que eu estava na dúvida, tudo bem, mas ele não pode especular e fazer o diagnóstico, Sim, não, é um corrimento fisiológico. sim, sim. E também passa pela educação do homem, né? Saúde da mulher também passa pela educação do homem. É como você falou, o patriarcado tenta impor o que ele acha que está certo. Então, a vagina tem que ter cheiro de lavanda, tem que ser sequinha, Tem que ser tem que asséptica, ser asséptica, estéreo, sério, eu tô estéreo. seca, Total. mas na hora da relação ela tem que ser extremamente lubrificada, né? Exatamente, exato. Não E toque demais. e é um pouco pesado até de falar, mas tem que ter aspecto infantil. E É, não tem que ter, não tem. né? Então A prova disso é a mulher que não coleta papa há 7 anos, passa na consulta, a gente oferece para coletar o papa e ela diz: não, não estou preparada. Né? O que é a preparação? Depilação. depilação. Né? Então, a prova disso é o que a gente vê na consulta. Né? Exato, Isso é uma orientação que qualquer profissional poderia passar, né, para a mulher. exatamente. Por É exemplo. isso mesmo, é isso mesmo. Eu tentando tirar o E, exatamente. e você falou da questão da criança, né, de 11 anos. Sim, Relação sexual com pessoas de 14 anos ou menos é estupro, estupro. né? A É gente isso que eu faço. relativiza. Eu queria saber como é a visão de outros profissionais, assim, porque me pegou de surpresa, mas no dia foi isso que eu informei. Mãe, até os 14 anos é estupro. Ah, mas É eu não estupro. consigo amarrar, eu não consigo, né? Até 14 anos não tem que, né, tá fazendo isso. A gente É sabe estupro. que acontece, a gente orienta, mas é estupro, né? E Teve uma moça aqui que comentou, a Júlia Rodrigues, super normal adolescentes preferirem anticoncepcional injetável. E não foi quanto a isso que eu quis me referir. Se na decisão compartilhada, né, a gente vê que o injetável realmente vai promover uma proteção maior, tudo bem, a gente mantém o anticoncepcional injetável. Mas a questão da idade, a questão da por que o injetável, porque senão vai esquecer, tá? Mas tem que ter a gente já tem que ir treinando, né? Essa autonomia para essa criança já ir conhecendo o próprio corpo e não apenas de ficar dependendo de uma injeção, porque o dia que não tomar vai engravidar. E, é claro ou que pegar uma o IST, indivíduo. né? Uma sexualmente transmissível, Exatamente. né? Que é o mais importante. O individual vai ser visto em consulta, claro. Mas assim, relato de relação sexual com pessoas de menos de 14 anos, você tem obrigação legal, não é só obrigação moral, você tem uma obrigação legal de fazer uma denúncia e notificar.
porque é um estupro e precisa ser notificado, né? As autoridades, elas precisam ter ciência do que está acontecendo. E é a realidade, né? É a realidade de todos nós. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa de acolher uma criança em uma situação parecida e que muitas vezes a própria família não percebe o que está acontecendo, né? Eu atendi uma criança já tem um tempo, acho que já deve ter quase um ano que isso aconteceu, que ela, aos 12 anos, arrumou um namorado. E aí, não vou nem entrar tão nessa história, nessa questão assim, histórica, né? De por que a menina, quando arruma um namorado, ela sai de casa, Sim. né? Não vou nem entrar nesse detalhe. Sim. Mas aí a mãe colocou essa escolha pra menina. Então você vai morar com seu namorado, ou então você fica comigo e termina o namoro. A menina de 12. Aos 13 ela foi morar com o namorado e ela me procurou depois para colocar um DIU. Uma situação muito complicada. Foi uma condução bem difícil, a gente teve que envolver conselho tutelar e tudo mais. Mas é algo individual, né? De cada caso. Sim, a Júlia até falou que ela é do Sul, cidade do interior, e quis compartilhar, né, a realidade. É muito comum, né, acontecer. A gente está em São Paulo. Se o pessoal quiser ir falando aí de onde está de onde está acompanhando a live também, mas é uma coisa frequente, né? E quer passar para os outros métodos? Tem algum de preferência? Quer falar alguma coisa antes? Então, a gente já falou sobre isso, né? Do profissional de saúde, ele tem a obrigação de conhecer todos os métodos. E uma coisa muito importante, né? O profissional de saúde, quando for prescrever um método, ele tem que explicar. O que tem de casos que as meninas fazem a pausa do anticoncepcional, esperando o próximo sangramento para depois começar a nova cartela. Ou então espera o primeiro dia do novo ciclo para iniciar a cartela e engravida nesse meio. Ou então usa a injeção e usa mais um comprimido, ou então usa um dia de cobre, sabe? Então, assim, você tem a obrigação de explicar, gente. Não é só prescrever. Prescrever, qualquer um consegue, um programa de computador consegue. Sim. Você marca lá, tem enxaqueca? Não. Tem um câncer? Não. Toma um remédio? Tá. O programa de computador, ele sai com a prescrição melhor que você. Mas a sua função não é prescrever, a sua função é explicar. Exato. Né? Então, eu acho isso super importante. Exato. Muito, muito, muito desconhecimento aí. Exato. E você falou mulheres juntando o DIU com um anticoncepcional por cima, né? É para proteger mais. Mas só que é aquilo que a gente estava falando. Um prolifera o endométrio, produz uma reação inflamatória, o outro inibe. Então a gente não sabe nem dizer o que vai acontecer com esse útero, com essa mulher. Usando esses dois métodos, né? E quem conhece é a gente, não é ela. A paciente, ela não conhece. Acontece bastante. Aí, se vocês puderem mandar um joinha, se já aconteceu com vocês, mulher usar a pílula do dia seguinte como se fosse método anticoncepcional normal. Assim, usei... Por exemplo, nós estamos em março, usei a pílula do dia seguinte 5 vezes esse ano. Né? E aí a gente tem casos de trombose e de várias outras intercorrências por conta disso. É aquilo que a Kate falou. Kate maravilhosa, de São Paulo também, trabalha na mesma empresa que eu. Medicina centrada no paciente, um acordo em comum. Mas precisa ser orientada. E quando a paciente ela toma o anticoncepcional oral e aí ela só toma a pílula no dia que ela tem relação. Sim, como se fosse uma pílula de emergência. Faltou orientação, né? A verdade é essa. A gente tem que ter a nossa responsabilidade. Eu acho também interessante, ainda falando sobre isso, de anticoncepção, a gente tem uma tendência, né? Todo mundo tem as suas tendências. Sim. E quando a gente está falando de democratização, é democratização de verdade. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência a não gostar de métodos hormonais por N questões, mas se eu sei que eu trabalho numa comunidade onde o acesso à anticoncepção vai se dar através da pílula, que uma pegou da amiga, né? Pegou a dica da amiga, a pílula que ela compra sem receita, escondida da mãe por R$7 a cartela. Então, eu não vou demonizar esse método, né? Eu vou mostrar
como se usa, eu vou explicar. E eu vou fazer de tudo para que aquela paciente ela saiba tudo sobre o que ela escolheu. Mas democratizar também é isso, né, gente? O melhor método é aquele que a paciente se adapta, né? que ela, que Exato. ela consegue prevenir a gestação, mas que ela tem a melhor adaptação. Ó, o pessoal está super Exato. participando aqui, vários joinhas dizendo que já aconteceu a questão da pílula do dia seguinte. E a Pamela trouxe, precisamos falar sobre mitos e verdades sobre métodos contraceptivos. A gente também tocou ontem. Pílula engorda, pílula dá massa, injeção dá massa magra. É uma tristeza. Né? Uma tristeza. Assim, né? É. E é um trabalho de formiguinha, gente. E, mais uma vez eu toco na mesma tecla. Não é você que vai fazer isso sozinho. Você tem que chamar a sua equipe e vocês têm que falar a mesma língua, né? E isso é coisa que tem que ser discutida em reunião técnica. Sim. Essa coisa tem que ser discutida em reunião de equipe. Sim. Né? Que é o que a gente está Então, tendo sozinho. muito pouco com... Agora graças a Deus, os casos de Covid estão começando a descer e a gente está começando a voltar para o nosso cuidado continuado. Mas durante o boom do Covid, acabou reunião de equipe, acabou reunião técnica, acabou... Né? Exatamente. O Carlos até orientou aqui, troca de gineco para Eliette. Sou de Fortaleza, tenho 46 anos, já perdi 3 bebês, aborto espontâneo. E hoje não quero. Quero colocar o DIU, mas meu ginecologista não permitiu. Troca. Amiga, troca. Né? Procura um médico de família aí, procura um gineco. Médico de família. Amiga, a gente coloca. A gente é médico de família. Mas a gente coloca, vai no seu posto. Ó, acabou de entrar um médico de família de Fortaleza aí. Não vou dar o nome que é para não fazer propaganda, mas foi meu amigo. Não, tudo bem. E aí, Luiz Gabriel, dá um tiozinho para ela saber que é você. Já vi, já acenei para ele. Então, é isso, gente. A gente tem que democratizar e tem que mostrar esse conhecimento também dentro da nossa equipe, né? Uhum. Essencial. Sim, e não apenas impor as nossas escolhas, mas orientar, né? Mas mesmo assim, você tem um preferido? Tenho preferido. Tenho. Eu tenho o Dia de Cobre, que é o meu preferido. Entendi. Mas eu acho o Dia de Cobre acessível. Eu acho o Dia de Cobre fácil para o médico conseguir uma capacitação, né? Então, é o meu preferido, mas estou aberta a todas as possibilidades. Ótimo. Eu também, eu confesso que eu não quero influenciar ninguém aqui, eu confesso que eu não gosto muito das injeções, dos injetáveis, né? Então, eu acabo tendo que me frear para não orientar a paciente a usar um outro método. Se ela quiser, eu prescrevo e tal, mas também DIU de cobre mora no coração. Assim. Acho que é mal de MFC. É o mal de MFC, exatamente. Curiosidade importante, né? Que eu estava te confessando ontem. Eu já colocava DIU, mas eu não sabia que pode ser usado como contracepção de emergência. Exatamente, pode. E ele, inclusive, das opções da contracepção de emergência, ele é o mais eficaz, porque a pílula, quando a gente usa o método hormonal de contracepção de emergência, ele vai depender muito da época do ciclo que você tá e em que momento você teve relação do ciclo, né? Então, precisa que a paciente tenha um conhecimento básico sobre o ciclo dela, para poder dizer pra gente quando foi que ela menstruou, se foi menstruação mesmo, se foi sangramento de privação, se estava em algum método, que é pra gente saber no dia que teve relação qual método indicar. O DIU de cobre não. O DIU de cobre, ele é universal. Maravilhoso. A indicação dele é de ser colocado até o 5º dia do ciclo, ou da ovulação, perdão, 5º dia da ovulação, só que como geralmente a gente não sabe que dia que foi a ovulação, a gente conta 5 dias da inserção. Ou da relação. Da relação. Da menstruação. Da relação. Sim, 5 dias da ovulação. De emergência, sim, entendi. Contracepção de emergência, isso. 5 dias da ovulação, mas como a gente nunca sabe qual foi o dia da ovulação, né? Então a gente faz 5 dias da relação. Entendi. Então, entendi. E, gente, o DIU, vamos parar com isso, o DIU não é abortivo.
né? Tem Ai, muita polêmica com isso, né? O DIU não é muito, muito. abortivo. O Carlos até falou, eu faço a propaganda do DIU e tá só esperando a sindicância. Mentira, eu também É faço. um DIU lover. Não era nem pra estar falando isso, que essa live vai estar gravada, É, depois podem usar isso contra a gente. não tá aqui quem falou mais. Não, mas é bom a gente, né, orientar e confessar também as nossas É. experiências, né? Bom, falamos da pílula, falamos do DIU, temos, né, camisinha, tem a tabelinha, só que a tabelinha você tem que ter uma consciência corporal muito grande, conhecer muito bem o seu corpo, mas é uma opção para as pessoas que, por acaso, são proibidas por questões religiosas ou outras questões de usar outros métodos, né? Eu acho que tem uma diferença importante que é boa a gente falar entre tabelinha e método de percepção corporal, Sim. né? Percepção da fertilidade. Uhum. Quando a gente fala de método de percepção da fertilidade para paciente, geralmente ela acha que a gente está falando da tabelinha, né? E a tabelinha realmente ela é muito falha, ela não é um método muito indicado. Mas a partir do momento que a gente começa a ensinar essa paciente a perceber a secreção, a perceber a altura do colo, a perceber a temperatura. A temperatura é um pouquinho mais difícil, porque precisa de um termômetro um pouquinho diferente, né? Sim. Mas quando a gente começa a ensinar essa paciente a perceber o próprio corpo e as mudanças ao longo do ciclo, e ela começa a perceber quando foi a ovulação, quando ela está em um período mais fértil, quando a chance diminui, aí a gente está falando de uma contracepção legal. O que é muito difícil de se fazer no SUS. E leva uns né? meses também, né, para você criar, porque você precisa aí de alguns ciclos para você ter essa percepção, né? E a paciente ela precisa não estar fazendo uso de outro método, né, principalmente hormonal, para que ela consiga perceber as variações do corpo. Então, não é uma coisa simples, mas para quem aceitar o desafio, é possível de ser feito dentro do SUS, sim. Sim. Né? Olha aí, gente. Mas porque nós somos Ficou o desafio. Porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca. É. E é possível sim, né? Não, mas a gente dá nó em pingo d'água aqui no SUS, né? Um pouco recurso que a gente tem, a gente já consegue fazer, felizmente, muita coisa. Vamos falar. Nesse caso, pode falar. Muito os grupos, né? Os grupos, as outras formas de comunicação. Se o seu local de trabalho ele autoriza você entrar em contato com o paciente, não sei, fazer um grupo de Telegram para ir orientando, ou então até mesmo usar as próprias redes sociais. Tem muitas das minhas pacientes do SUS que me seguem aqui. E aí usar as suas próprias redes sociais, enfim, varia da muito criatividade de cada um. Só um detalhe, gente, a página da Sani tem um mês e pouco. Não, tem desde janeiro, né? Já tem acho que mil e pouquinhos. 2 meses. 2 meses já tem 1.000 e pouquinhos inscritos. Daqui a pouco o céu é o limite. O céu é o limite. Bom, falamos da pílula, falamos do DIU, pincelamos aí a camisinha, a tabelinha. Tem mais algum que a gente esqueceu? Acho que são os principais, né? Tem o Implanon, gente, desculpa. O Implanon. Maravilhoso. O Implanon. Gente, o Implanon. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui, não sei se na sua unidade, eu comecei eu aprendi a aplicar o ano passado, mas nunca cheguei a aplicar. E o que eu precisava falar do Implanon pessoal, orientem as suas pacientes a estarem muito decididas com relação à colocação do Implanon. Porque muitas colocam e depois querem retirar. E custa, aqui em São Paulo, R$ 2.500 de dinheiro público. Né? O Implanon, ele é um bloqueio hormonal importante, né? Então, a gente vai ter um padrão favorável de sangramento em 80% das meninas. Mas vai ter aquele 20%, né? Aquele 20% que não vai ter um padrão favorável de sangramento. E a gente está falando de decisão de órgão público, de dinheiro público, de tempo público. Então, a gente... Claro que se a menina não estiver bem adaptada, óbvio que a gente tira.
né? Tudo bem. Mas assim, antes de colocar, é preciso que ela entenda muito bem que ela pode estar entre os 20% que vão ter um sangramento irregular, que podem ter aumento do sangramento, contrário do que o método promete na maioria das meninas. Então é super importante essa orientação. Alguma cicatriz Sabe o que a cólica gente também, fez? né? Cólica, espinha, mastalgia, né? Dor mamária, incômodo, tudo isso pode acontecer. Porque é um bloqueio daqueles, né? Realmente, é um bloqueio hormonal Pesado. daqueles. O que você ia É. falar? O que você está Lá fazendo? na minha UBS, nós temos 5 enfermeiras e 5 enfermeiras maravilhosas. Amores da minha vida. E aí, elas fazem muito, muito, muito grupo. Então, assim, na medida do possível do que dá, né? Então, chama todas as meninas, orienta todos os métodos, e aí já pede o implanon para todo mundo, quem quer, quem não quer. Já pede o DIU para todo mundo, quem quer, quem não quer. Então, é muito legal. Inclusive, a partir desse mês, a gente vai fazer, tipo, toda semana um plantão de anticoncepção lá na UBS. Maravilhoso. Então, assim, vale a dica, né? Fazer grupos de anticoncepção. Chama essas meninas que estão dentro dos critérios para solicitar o Implanon. Oferece, orienta. Quem quiser, a gente já pede. Sim. Então, Como a Kate falou, e tirar dá mais trabalho do que colocar. Colocar é só nossa. tirar, tem que fazer uma incisão, né? Da ponta. Nossa. Mas e tira, né? Mas tirar, a gente tira. Com o coração doendo, É. a gente tira. Gostar de tirar, a gente não gosta, não. É um fato. Menino, o tempo tá voando. Vou dar uma pulada. Vou dar uma pulada. Já falamos de anticoncepção. Vamos falar um pouquinho de pré-natal. Engravidou. Engravidou, Tirou o método, engravidou. ou o método falhou. Graças a Deus, a maioria das pessoas é porque tirou o método e quis, mas engravidou. E aí? E aí é que tapa na cara. Quem tá em pé se senta. 1,5% do pré-natal no Brasil tem qualidade. Dos pré-natais no Brasil tem qualidade de vida, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é coisa do Projeto Nascer, né? Da primeira edição, que foi em 2014. A gente está no meio da segunda edição, então novos dados devem vir aí para o ano que vem. O nosso pré-natal é muito ruim. Muito ruim. Ele é desqualificado, a gente não dá a atenção necessária às nossas mulheres, e elas poderiam morrer bem menos do que o que elas morrem, a gente poderia ter bem menos mortalidade infantil do que o que a gente tem se a gente tivesse uma qualificação do pré-natal. Então, assim, é urgente que a gente se qualifique, a gente precisa correr atrás de entender quais são as lacunas que ficaram do conhecimento, porque a gente precisa ter um pré-natal melhor, no sentido de orientação. Muita mulher morre no Brasil por doença hipertensiva, né? A maior causa de mortalidade materna no Brasil é doença hipertensiva. Então, é inadmissível que uma gestante passe por uma consulta de pré-natal, onde ela tem uma pressão 12/8 e não se pense na possibilidade de investigar melhor aquela mulher. Ou então de introduzir cálcio, de introduzir AS, quando você tem fatores de risco, né? Então, é inacreditável o tanto que a gente ainda perde mulher por conta de um pré-natal ruim. E é culpa nossa, tá, gente? Sim. É culpa nossa. E às vezes a mulher não é uma doença, você falou da hipertensão, não é a doença hipertensiva específica da gestação, é a hipertensão de base que não foi tratada, e aí essa mulher engravidou e continua sem ser tratada. Sabe outra coisa que mata mulher? E a gente não sabe disso, mas eu vi nos dados do Projeto Nasceu. Não vou ter agora exatamente o valor, mas é a peregrinação pelas maternidades. É a falta da orientação. Você vai parir na maternidade tal. E aí a mulher peregrina, principalmente mulheres jovens e negras, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso aqui está em dados. Essa mulher na peregrinação, ela acaba tendo maior sepse, rompe a bolsa, fica muito tempo em trabalho de parto, sem assistência, o bebê entra em sofrimento, a mulher morre. Sim. Então, uma orientação tão boba, né? Tão boba. E aí, às vezes, a gente fica se preocupando, meu Deus, tem que coletar o estrépito dessa mulher. Que é uma coisa que não tem evidência de que vai alterar desfecho ruim, né? E aí a gente enlouquece para coletar o estrépito, vai lá na casa dela para coletar o estrépito com 35 semanas e não diz para ela qual é a maternidade que ela vai. Não orienta. É isso. Aqui, não sei se acontece aí na sua zona. Aqui, geralmente, tem a maternidade de referência, né? Ou
pré-natal de baixo risco são as casas de parto e pré-natal de alto risco, hospital, no geral. Hum. E eu pelo menos procuro desde o início perguntar, você sabe que a sua referência é tal e tal lugar, né? Mas isso que você falou é muito verdade, principalmente nas últimas semanas começam as dores, e principalmente a partir das 40 semanas, né? Muitas não são orientadas a voltar com regularidade na maternidade para fazer a cardiotoco, para fazer o toque, para fazer esse tipo de acompanhamento, e aí acaba acontecendo algum desfecho. E assim, Andresa, não tem como falar de saúde sem falar de política e sem falar de assuntos mais sociais, né? Sim. No meu território, a mulher ela precisa pegar 3 ônibus para ir até a maternidade. Nossa. 3 ônibus. Uhum. Como que essa mulher, com 38 semanas, né, sentindo dor, útero irritável, ela pode não estar em trabalho de parto, mas como que essa mulher vai arrumar dinheiro e disposição para pegar 3 ônibus para chegar até a maternidade de referência? E de assim Né? Então, para fazer uma cardiotoco. pois é. E assim, Não vai. isso aí foi uma coisa que eu ouvi numa aula da Thaís, minha professora, que eu admiro muito, 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 muito. A Thaís fala assim, a sua consulta de pré-natal, ela agrega valor àquela mulher? A gente reclama muito de gestante faltosa, gestante que não aparece nas consultas, mas a sua consulta, ela tá agregando valor naquela mulher? É interessante a sua consulta, né? Então, ela chega na maternidade, ela não é bem tratada, bota um negócio na barriga dela, ninguém explica o porquê daquilo. Ela vai por aí? Ela é incentivada, né? Aí a gente não Pois liga, é. né? A Pamela, ela tá gestante, maravilhosa. Eu esqueci de quantas semanas, Pamela, mas já tá com barrigão. Tá esperando o Aquile, um mocinho. Perguntou Olha, aqui, ó, pré-natal, é só pesar, aferir pressão, medir o útero e prescrever exames? E nunca, a nunca. Camila já complementou, depende da história clínica de cada um. Mas é muito mais do que isso, né? O pré-natal eu preciso entender se aquela gravidez foi desejada, se foi planejada. Eu preciso acolher aquela mulher. Eu preciso acolher o luto pelo corpo, pela vida, antes de ser mãe ou antes de ser mãe de 2, de 3. Eu preciso entender as mudanças que aquela gestação trouxe para o relacionamento, para o dia a dia dela. Eu preciso incentivar o aleitamento materno desde o dia 1 do pré-natal. Eu preciso fazer educação perinatal com ela desde o primeiro dia do pré-natal. Se o pré-natal você está chegando, o médico está perguntando se você tem queixas, está medindo sua barriga, botando na balança e medindo sua pressão, isso não é pré-natal. Isso aí é algo que, mais uma vez, qualquer máquina faria melhor do que você. Você está errando. Exatamente. Ela ainda complementou que entendeu, mas na experiência dela. E aí, Pamela, eu queria que você dissesse se isso está acontecendo nessa gestação também. Na minha experiência, senti falta de ser orientada e preparada para o grande dia, no parto. Nunca fui questionado sobre os meus desejos e dúvidas a respeito. Sinto muito. E olha aí. Nossa, a gente precisa de tudo isso, precisa de tudo isso. E aí a gente até compara não são todos, mas o pré-natal do SUS com o pré-natal de alguns planos de saúde, porque nós temos metas a serem cumpridas. Então, a gente tem um checklist, né, que precisa ser cumprido, e aí, lá, sim, tá acontecendo nessa gestação. Olha que tristeza. Eu sinto muito, Caramba. E a Pamela não é uma pessoa leiga, né? Ela é da área da saúde também. Então, é muito, muito triste que isso esteja acontecendo. Exatamente. Né? Alguém falou aqui sobre porta de entrada para o cuidado, doutora Ana Carolina? Isso. Perfeito, perfeito. Muitas vezes a oportunidade que essa mulher vai ter de acessar o sistema de saúde vai ser no pré-natal, né? Então, perfeito, doutora. É isso mesmo. A gente tem que aproveitar o pré-natal para coletar o papo, para perguntar como é que ela tá de alimentação, como é que tá de atividade física, ver se essa mulher nunca fez um exame de glicemia na vida, né? Às vezes essa mulher nunca recebeu uma orientação de anticoncepção ou de direitos reprodutivos, de direitos sexuais, de orientação de como tá com o casamento, com o parceiro. Então, é exatamente isso. O pré-natal é uma janela excelente de oportunidade para acolher essas mulheres. Para ver como está o casamento, ver as questões psicológicas, e aí, quando a gente consegue, já pega o parceiro pelo braço e faz o pré-natal do homem também, né? Também existe. Queixa de odontologia, né? Passa o fio dental, sangra. Né? Até isso. Às vezes é no pré-natal que a gente consegue perguntar. Chamar o parceiro para consulta caso tenha um. E aí tem essa percepção também.
Eu não falo mais o seu marido, o seu companheiro, porque às vezes não é o marido, né? Às Isso. vezes não é o companheiro, essa gestação foi um acidente, uma eventualidade, então não é o parceiro. Não é e aí eu falo, o pai da criança, ou né, o seu parceiro nessa gestação, a gente tem que. Ó, a Alda falando, meu filho vai fazer 14 anos, meu pré-natal foi no convênio, nunca foi falado sobre vacina da gestante. Hoje vejo a diferença do SUS e do convênio. Foi aquilo que eu falei, tem convênios e convênios, tá, gente? Até porque está sendo muito mais cobrado isso na nossa formação, tanto de médico de família quanto na ginecologia e obstetrícia. Tem médicos e médicos. Eu fico muito triste que vocês tenham que passar por isso, mas tem uma galera muito boa vindo aí. A Sônia é uma delas, né? E o objetivo dessa live é justamente orientar e fazer uma parte pequenininha que seja, né? Mas que a gente possa trazer mais informação nesse sentido, né? Exatamente, exatamente. E assim, gente, nunca é tarde, tá? Se você tá pelo convênio, nunca é tarde para mudar de médico. Vai, Exatamente. tentativa e erro. É, Tá no vai. convênio, gata, foge. É. Já vai na UBS amanhã mesmo, já marca uma consulta lá na UBS. É tentativa e erro, viu? Exatamente. É que nem É. psicólogo, foi que nem o meu médico, a Pamela. A Pamela é minha psicóloga. Tem que Isso. bater. Assim, tem que dar o match entre paciente e médico. Se você tem essa liberdade de escolher o seu médico, não passa por essa situação sozinha, né? Isso. E no SUS, pouca gente sabe, né? Por mais que o SUS seja de território adscrito, né? Então você mora naquela rua, você passa com aquele médico. Mas mesmo assim, gente, se não bateu, procura a gerência da tua UBS e pede para trocar de É um médico. Você direito tá seu. gestando, com certeza que vai ser É trocado. um direito Uhum. seu e não vale só para gestantes, né? Se você não se entende Isso. com o seu médico, você tem toda a liberdade de chegar e pedir para passar por outro profissional. Isso já aconteceu comigo, de eu receber pacientes. Infelizmente, já aconteceu também do paciente preferir continuar passando com o médico que já o Uhum. atendia. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Isso aqui é uma troca, e não tem troca se não tiver essa ligação, esse link, né? Maravilhoso. Então, Aproveite as consultas de enfermagem, que no SUS isso, tem, que no particular é mais difícil de você conseguir. exato. Aproveite muito as consultas de Tire enfermagem. todas as suas dúvidas, pegue o kit, se a unidade tiver disponibilização do enxovalzinho, algumas unidades fornecem, né? Algumas maternidades também, algumas casas de parto têm esse trabalho. Faça todos os cursos que as casas de parto oferecerem. Né? Exatamente. É isso. Só para terminar, passou muito rápido. É, passou muito rápido. A mulher engravidou, criou seu filho ou sua filha, né? Passou pelo período de vida, chegou nos 40, 45, 50 anos, entrou no climatério. E aí, como é a consulta dessa mulher que estava em idade reprodutiva, que se clava e aí começa a sentir aqueles calores, aquela incomodação, não dorme direito, tá mais emotiva, não, tá mais estressada e acha que tem que começar a tomar antidepressivo. E às vezes tem, mas às vezes tudo é culpa do climatério. Começa a sangrar, É, bagunça todo o ciclo. exato. E como eu tô falando com profissionais de saúde, né, gente, que é a maioria aqui dessa live, por favor, que vergonha na cara de vocês. Não, não é porque a mulher perdeu a sua capacidade reprodutiva que essa mulher não é prioridade dentro da sua UBS, né? A mulher, ela não se restringe à sua capacidade produtiva. Isso é muito comum da gente achar que a mulher não tem mais possibilidade de gestar e essa mulher já não é mais uma prioridade dentro do seu território. Essa mulher é uma prioridade. Essa mulher é uma mulher que aumenta muito o risco cardiovascular. A gente tem um aumento de prevalência de outras doenças que antes não a acometia. Ela está vivendo uma vida completamente nova, com sentimentos novos, com sensações novas. Essa mulher, ela precisa ser acolhida. Sim. Vamos nos atualizar em relação à terapia de reposição hormonal. A ideia da terapia de reposição hormonal, como aumento do risco de trombose, de AVC, de não sei o quê, isso
caiu por terra. Você precisa conhecer terapia de reposição hormonal, porque a gente precisa entregar qualidade de vida para essa paciente. Seja um estradiol intravaginal que vai melhorar ali a lubrificação e a relação sexual dela, seja um antidepressivo que vai melhorar os fogachos ou o que quer que seja. Então, a gente precisa conhecer de métodos naturais, a gente precisa conhecer, tá, gente? É obrigação nossa saber orientar essa mulher. Sim. Procura nossa ajuda. Eu não sei se isso acontece em todos os estados, pessoal. E aí, se vocês quiserem falar, fica à vontade para mandar na caixinha. Aqui em São Paulo, nós temos a isoflavona de soja, que é disponibilizada pelo SUS e custa mais de R$100 se você for comprar fora. E, então, é uma primeira opção para fogachos, né? Você pode entrar, tem os antidepressivos da rede que você pode usar também. Então, não sei se isso acontece aí em outros estados, mas em São Paulo a gente tem sim, né? Esses recursos. A gente tem opções. A gente tem essas opções mesmo. Maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa, Sani? Eu quero agradecer aos sobreviventes de 1 hora de live. Maravilhoso, gente. Olha, um beijo para cada um de vocês. Ai, deixa eu mandar um beijinho pro meu namorado, que não é da área da saúde, mas está acompanhando desde o começo. André, um beijo. Te amo. Olha, parabéns, André. Olha, parabéns, viu? 1 hora falando sobre saúde da mulher e ele nem é da área da saúde, gente. Né? Mas, obrigada pela oportunidade de falar com todo mundo no dia de hoje, que é um dia de muita luta, é um dia político, é um dia de luta e de luto, né? Então, que sirva para que a gente saia daqui pensando um pouco mais, fora da caixinha. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta que queria jogar aqui na caixinha? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar? Muito obrigada a cada um que ficou. A Kate está elogiando informações de qualidade. Obrigada. Como eu tinha comentado com a Sani no começo, eu fico muito nervosa antes da live. Estou toda suando aqui. Mas agora já passou. Agora eu já tô... Ainda bem que a psicóloga estava presente, né? A psicóloga está presente, maravilhosa, olha aí. É bom que... depois eu vou ver se a minha entrou. Já mando mensagem quando acabar se acontecer alguma coisa. Maravilhoso, gente. Muito obrigada pela participação de cada um, para quem vai assistir depois. Né, Sani, muito obrigada. Continua nessa caminhada. Tá maravilhosa. Parabéns, viu, pela história de vida, pela jornada aí acadêmica. Eu acho que o céu é o limite aí para você. Não quero chegar no céu tão rápido assim, não. Não, mas estamos falando de, né, os objetivos cada vez mais altos aqui. É isso aí. Beijo, gente. Um beijo, boa noite para todo mundo. E vamos ver se rola mais alguma live essa semana. E quem tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, pode mandar no direct. Adicionem a Sani no perfil dela, tem muita informação bacana, né? E muito obrigada. A gente pretende fazer aí outra na quinta-feira, mas eu aviso pela página. Tá bom? Tchau, um beijo. Tchau, tchau.